E depois, para a Deise, para o Favela e para o Leandro, eles, como eles quiseram, deixaram isso, se vocês quiserem, essa gravação a gente vai disponibilizar só para vocês, tá bom? Então, isso é uma coisa para vocês organizarem e ver como que é um negócio de vocês e a gente colocar. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai tocar aqui. Deixa eu ver. A hora que vocês estiverem vendo a tela, vocês me avisam, por favor? Vou só abrir aqui. Bom, o que a gente vai falar para vocês hoje, né? A questão é exatamente como potencializar não só o sucesso do negócio de vocês, mas o nosso também. A gente é uma empresa que a gente baseia muito em dados. A gente fala que o nosso negócio ele vai chegar no que a gente espera daqui 3, 4, 5 anos, a gente está baseado totalmente em dados. Então, uma das coisas, quando a gente começou lá no começo, nas primeiras aulas, a gente falou bastante de cardápio digital. E a gente falava muito de uma sequência do que era ideal para manter um cardápio digital. Só que por mais que a gente fala dessa sequência de manter o cardápio digital, a gente nunca trouxe esses dados para vocês de uma forma que, assim, que vocês não não tem mais como discutir. E essa é a ideia do que eu vou apresentar para vocês. É literalmente mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente falava lá no começo, aplicado no negócio de vocês, faz uma diferença muito brutal para que vocês comecem a pensar não só como a gente está te falando, mas principalmente como seus clientes pensam. E aí, a partir do momento que vocês começarem a pensar como seus clientes, lógico, vocês vão começar a vender mais do que vocês vendem hoje, né? Isso é sem sombra de dúvida. Então, a ideia é eu começar a falar, eu vou falar praticamente de uma única parte de análise de dados, que é o mapa de calor, que é um específico, né? Vou só comentar que essa não é o único que a gente tem. De longe, o Google Analytics, por exemplo, é o mais conhecido e é uma das coisas que cabe a gente trazer uma aula para falar de Google Analytics para vocês, mas é uma aula um pouco mais extensa, uma aula que a gente vai precisar de um pouco mais de dados. Com o tempo que a gente teve para recolher esses dados, eu não conseguiria fazer isso nesse momento, porque a gente precisaria de um pouco mais de tempo. Mas o que é o mapa de calor? Ele nada mais é do que uma representação gráfica que mostra em quais pontos do seu site, blog, onde houver qualquer atividade por parte do usuário, essa presença é o resultado de maiores interações com o mouse, ou o dedo, né? No nosso caso, como a gente vai analisar muito o mobile, que é o telefone, então onde o usuário ele clica, passa o dedo, ele vai ter uma marcação de calor, que vai ser uma marcação. E conforme se você começa a ver que esses dados, esses pontos são repetitivos, ele vai formando como se fosse um calor mesmo, ele vai formando uma imagem cada vez mais quente, né? Então, essa é a ideia da gente pegar e mapear isso. Conforme a gente consiga mapear, a gente vai começar a perceber que não só esses clips, mas o mapeamento e toda a interação que o cliente faz, ele acaba se tornando uma rotina. E a hora que você começar a perceber que essa rotina ela se repete, ela vira e mexe, ela está sempre se repetindo. E aí você vai começar a tomar vantagem disso e colocar aonde as principais promoções, aonde o seu cliente mais vê, aonde ele mais clica, aonde você vai colocar no seu cardápio, aonde você quer que, por exemplo, o produto que você tem mais margem de lucro, aonde que eu tenho que ser posicionado. Então, isso tudo você vai começar a perceber que, ao longo disso, isso vai se tornar cada vez mais fácil de você entender. Tá? Então, como que você utiliza um mapa de calor? Se você parar para ver, o mapa de calor, conforme, por exemplo, se a pessoa começar a clicar muito nesse centro, ele vai ficar essa parte quente, que a gente chama. Ele vai ficar essa parte mais vermelhinha. E ao longo ele vai deixando isso mais colorido ou menos colorido,
mais azul ou menos ou mais vermelho. E aí você vai começar a perceber que os resultados do seu cardápio digital ele vai tender a sempre seguir uma estratégia, né? Ele sempre vai seguir uma forma de agir, que isso vai se repetir ao longo do tempo, tá? Com o mapa de calor, é possível você entender o comportamento do usuário. E a partir do momento que você entende o comportamento do usuário, isso vai acabar fazendo com que você venda mais. Então, a ideia aqui é literalmente você, ao longo disso, ao longo do que eu vou apresentar e principalmente do estudo que a gente vai fazer, a gente fez um estudo de caso nesses três. Lógico que é um estudo de caso pequeno, isso aí a gente pegou o final de semana ali, a gente fez um teste ali no final de semana. Se a gente ampliar isso ao longo do período, 1 mês, 2 meses, ao longo do tempo, você vai começar a perceber que toda sexta-feira você vai ter um tipo de atitude, toda quinta-feira você vai ter um outro tipo de atitude. As pessoas geralmente não pedem na segunda, pedem na terça. Como que é o seu comportamento dos seus clientes antes de você abrir o seu site? Isso é possível você analisar também com o Google Analytics, por exemplo. E aí, isso é importante para você até mapear para ver se as suas promoções que você está na sua cabeça, você faz um teste antes, você verifica se essas promoções tá valendo a pena ou não. Não só como resultado financeiro, porque às vezes você faz uma promoção e essa promoção não vende. Aí você fica na sua cabeça, será que o preço não está valendo? Será que é só isso? Cara, você não tem essa ideia, certeza. Será que essa promoção realmente chamou a atenção do cliente? Às vezes, ele chamou a atenção, mas por algum motivo, preço não bateu, alguma coisa. Com o mapa de calor, você já consegue ter uma tática de que se isso está funcionando ou não, né? Para fazer o mapa de calor funcionar, a gente usa uma ferramenta do Google, que é o Google Tag Manager, tá? O que é o Google Tag Manager? Isso é uma aula que é legal eu trazer para vocês depois, para a gente fazer essa instalação disso. Eu vou fazer uma abertura aqui do Google Tag Manager e vou falar com vocês só o que vocês precisam saber nesse minuto para que isso funcione, tá? No nosso site que a gente usa aqui da Levilo, a única coisa que você precisa passar para a gente é um código do Google Tag Manager, que a gente chama de GTM, que literalmente é o que é só as iniciais ali. Você vai passar esse código para a gente e o nosso suporte vai instalar o Google Tag Manager no site de pedidos de vocês. A partir dali, você consegue fazer todo um insert de scripts dentro do site que vai te trazer outros dados que só a ferramenta, só o site em si não conseguiria te dar, tá? Então, o que seria? Tá? Eu vou abrir aqui para vocês e a gente fala disso. O Google Tag Manager, se você procurar, você pode procurar ou só Tag Manager, ou Google Tag Manager. Geralmente ele sempre cai aqui no primeiro, tá? Então, essa ferramenta é gratuita, todo mundo que tem Gmail, ele tem acesso a isso, você não vai pagar nada para isso. Isso é uma ferramenta que é bom você ter no seu negócio, tá? E você vai, quando você abrir, ele vai te pedir para logar com o seu usuário, que é o mesmo do Gmail, e ele vai abrir vários, na verdade, a conta de vocês, se não tiver nada, vai abrir praticamente zero. Você vai clicar aqui em criar uma conta, eu vou até criar uma aqui com vocês. Configuração de conta aqui, você pode colocar o nome da sua empresa, né? Vou colocar só exemplo. E no nosso caso, você vai abrir aqui como web, tá? Você vai colocar aqui só como web. E aqui você pode colocar o seu site, tá? site.com.br ou o nosso site meupedido.delivery/xxx. Aí você vai criar o seu container, tá? Aqui ele só vai te perguntar alguns dados, você vai dar eu aceito, sim. E aí ele já vai criar a sua área de trabalho. O que você precisa passar para a gente quando você criar esse Tag Manager? A única coisa que você precisa é esse código aqui.
tá? Você não precisa nem copiar nada disso, nem nada, não precisa se preocupar que esse código está aqui no meio. Ah, pô, eu não sei o que código você selecionou, se foi esse, foi aquele. Pode fechar, é esse código aqui, tá? Então, o GTM traço alguma coisa. Isso aqui que você vai passar para a gente vai instalar isso no seu site. Quando você instalar isso no seu site, ele vai abrir um mundo de possibilidades que você pode colocar dentro do seu site de pedidos. Dentro dele você vai conseguir colocar o Google Analytics, que é o que hoje em dia a gente usa de maior importância para análise de dados dentro de sites. E dentro dele você vai conseguir colocar outros scripts, que é o script um dos que a gente vai falar hoje, que é o mapa de calor, que é o que a importância que a gente vai falar é exatamente para mapear a questão do usuário, tá? O Google Analytics, eu não vou entrar em detalhes hoje, seria duas aulas para a gente falar, que é uma ferramenta muito detalhista e a gente precisa de muitos detalhes. Vou passar um overview bem por cima de alguma coisa no Google Analytics, tá? E aí eu vou ensinar vocês a criar essa questão do mapa de calor. E aí, vamos lá, só seguindo aqui. Bom, o Google Tag Manager, né? O Google Tag Manager, ele tem várias pastinhas aqui que a gente vai colocar. Esse não precisa se preocupar agora. É uma configurações que ele te dá várias possibilidades para você fazer configurações avançadas, mas para a gente colocar a questão do script, não precisa se preocupar. Um detalhe, tá? Se você for cliente nosso e você tiver qualquer dúvida de como instalar o Tag Manager no seu site, como instalar a questão do mapa de calor, como instalar o Google Analytics, é só chamar o nosso suporte que a gente instala isso para você. Então, se precisar fazer, a gente vai entrar na sua máquina com o Ndesk, vai acessar a sua máquina, você não vai precisar nem passar as configurações para a gente acessa como se você estivesse fazendo, faz na hora. Geralmente, acaba sendo, muitas vezes, sou até eu que faço essa configuração para vocês, mas já teve vezes do suporte fazer, tá? E aí a gente vai começar a pensar no Google Analytics, que é uma parte do que a gente pode instalar com esse Google Tag Manager. O que o Google Analytics faz? Isso aqui vou fazer melhor, cara. Eu vou até abrir aqui o nosso. Isso foi um dado que eu tirei agora há pouco, tá? Às 7 horas e 10 minutos de hoje. Então, no nosso site, isso aqui não são em todos os clientes, tá? Então, mas assim, só para vocês terem uma ideia, a gente, naquele momento, estava com 210 usuários no nosso site. Agora, 274. O que a gente faz? Isso aqui são os clientes que estão nesse exato momento no site. Esses são os sites que estão sendo acessados nos nossos clientes nesse momento. Então, a gente consegue, a partir disso, mapear várias ações que vocês antes não tinham ideia que era possível fazer. Ou se tinha ideia, não tem ideia de como realizar essas ações e como realmente verificar. Então, a gente consegue, a partir disso, saber o que está dando errado, o que não está dando errado no site. A gente tem umas ideias, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu quero ver mais ou menos da onde está vindo todo o tráfego do site, como está vindo o site, quais são as regiões do Brasil que está sendo mais acessado nesse momento, quais as localidades em termos de cidade, quais são as cidades que tá maior nesse momento fazendo ranking. Isso aqui é exatamente nesse momento, tá? Então, você consegue verificar o que está acontecendo exato no seu site, coisa que se você olhasse só para o seu gerenciador ali, que seria só a parte do desktop da Levilo, você não conseguiria ver. Então, você vai injetar um script dentro do seu site, vai começar a analisar os seus dados e verificar isso logo. Com o tempo, com configurações, com mais detalhes, você consegue chegar a um nível de ver até quais são os passos e quais são os itens que mais estão sendo adicionados no carrinho, quais são os itens que as pessoas mais compram, apesar que isso é fácil você ver no nosso gestor, mas por aqui também analisando isso e configurando a ferramenta, que é uma parte mais detalhista. Eu não vou entrar, como disse, não vou entrar nesse mérito até a fundo, mas depois a gente pode fazer aulas para isso.
a gente consegue chegar nesse detalhamento de tudo, tá? A gente configura eventos, configura as conversões, então a gente começa a ver várias situações. Aqui, para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente pegasse como hoje a maioria dos nossos clientes eles já usam o nosso site mandando direto para o site de pedidos. Então, quando você vê aqui o azul como direct, quer dizer que alguém mandou o link para você, você simplesmente clicou o link e acessou. Ou seja, literalmente, 60% praticamente dos nossos clientes, ele acessa o site de vocês praticamente direto. Ele acessou o seu WhatsApp e foi direto para o site. Ou alguém indicou esse site direto e caminhou para ele, ele já acessou. Quando a gente pega e parte aqui, ó, em torno de 28, 23%, né? Não, 28 mesmo, 26,5%, ele veio da rede social, e outros, aqui, quase 12%, ele vem de referencial. O que é referencial? Nada mais é do que algum outro site que não seja o Google, tá? Qualquer outro site, fez uma indicação do link, fez uma indicação de você, alguém clicou e foi para lá. Vamos supor, você tem um blog, seu blog você fala de comida, e você fala lá que como montar um sanduíche, e no seu blog você colocou lá, quando a pessoa clicar no blog e for para o seu site de pedidos, ele entra aqui como um referencial. Ele não veio do Google e não foi um link direto, ele não veio do WhatsApp, a pessoa não foi lá. Então, isso ele acabou trazendo para você. Então, são detalhes que vocês começam a analisar e começar a perceber que isso vai trazer algumas informações que antes você não tinha. O Google Analytics ele faz isso, tá? Vamos voltar para lá. E aí a gente vai falar de mapa de calor. Isso tudo só para a gente entrar fazer essa introdução de mapa de calor. Hoje em dia, um dos mapas de calores, scripts que são, sim, vamos dizer, os maiores, mais conhecidos no mercado, é o Hotjar. O Hotjar, ele é uma ferramenta excelente para mapa de calor, tá? Com ela é possível você não só ver o mapa de calor do seu site, mas literalmente você gravar tudo que o seu cliente fez, ele passou o dedo em tudo quanto é lugar, onde ele foi, quais os movimentos que ele fez com o dedo, quais os movimentos que ele fez com o mouse, o que ele clicou, onde ele foi, o que ele fez, você grava. Você pode usar ele também para tirar um feedback do seu site. Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa de satisfação, se o seu site está legal, se o seu site de pedidos está legal, você pode usar essa ferramenta para mapear isso com seus clientes. E pode fazer pesquisa também. Então, você pode injetar com isso, colocar lá e fazer pesquisa do seu site. Eu, particularmente, nessa aula, eu não vou usar o Hotjar. O Hotjar, ele é mais caro, né? A parte dele gratuita, ele é limitado a 35 movimentos por dia. Então, se você tiver mais de 35 clientes ou acesso no seu site, ele simplesmente vai cortar e só vai recordar isso de novo no outro dia. Então, eu não achei prudente usar ele e usei uma outra ferramenta que faz praticamente a mesma coisa, que é essa Smart Look. O que a Smart Look faz, que é diferente do Hotjar, é que ele mapeia os últimos 1.000 views do seu site. Então, se você tiver 1.000 views hoje, ele vai mapear só o dia de hoje. Se você tiver 200 views por dia, ele vai mapear praticamente os seus últimos 5 dias. Tá? Então, assim, como a gente tinha uma forma de fazer, eu tinha um período curto, eu achei mais prudente a gente usar esse daqui. Vou abrir o Smart Look aqui para vocês e a gente vai começar a pensar em algumas coisas. Por que eu vou abrir o Smart Look? Deixa eu até ver aqui. Essa ferramenta é a Smart Look, tá? A gente vai falar um pouco dela, pouco não, bastante até nesse aqui. E eu quero só mostrar um detalhe aqui para vocês. Só um minuto. Onde? Tá. Assim como
configurar aqui. Assim como o Google Analytics, o Smart Look ele precisa ser colocado um código de rastreio, tá? E aí, como que você faz para instalar ele dentro do seu Google Tag Manager? Então, você já tem o Google Tag Manager, você vai vir aqui em Tag, coisa simples, e aqui você vai colocar uma nova, pode colocar um nome aqui, vou colocar aqui Smart Look. Você vai clicar em configuração de tag e aqui você vai procurar por Smart Look. Aí vai aparecer aqui, ó. Que é isso aqui. Você só vai clicar nele, ele vai inserir, você vai adicionar ele ao espaço, adicionar. E aqui ele vai pedir para você configurar colocando uma tagzinha aqui, ó. O que seria isso aqui? Você vai pegar no seu projeto, você abriu o seu projeto, você acabou de criar o seu projeto e vai copiar esse project key aqui, ó. Quando você copiar, você vai adicionar isso, clicar em acionamento e aqui você vai colocar em todas as páginas. Por quê? Porque você quer verificar todas as páginas do seu site, só por causa disso. Se você quisesse colocar uma página específica em si, no caso, eu fiz isso para cada um de vocês, e aí eu criei uma página específica para cada um, tá? Mas nesse caso aqui de vocês, é só colocar isso, ele já vai salvar. Já vai entrar. Aqui você ainda não tem um mapa, porque você precisa enviar isso aqui para ser publicado. Então, aqui você pode colocar um nome qualquer, pode ser Smart Look aqui. Isso aqui é um nome só interno, tá? E mandar publicar. E aí, pronto. Nesse momento, o seu site, depois que você, lógico, já mandou para o nosso suporte e já instalou o Google Tag Manager, a partir desse momento, o seu site já vai começar a mapear, tá? Agora vamos para a parte legal, né? Porque aqui foi a parte técnica do negócio, né? E aí a gente começa a pensar em coisas diferentes para a gente ver. Aqui a gente analisou 3 cardápios simples, né? Um foi do Favela, outro foi da Daisy, que está aqui, né? E o outro foi do Leandro, que eu não vi, eu acho que eu não vi o Leandro aí. Não sei se o Leandro está aí, não. O Leandro está por aí? Se tiver, me fale. Caramba, esqueci de admitir, tinha umas 4 pessoas aqui esperando para entrar na sala. Foi mal. Essas pessoas perderam um pouco aqui o começo da introdução. Desculpem. Não, mas tranquilo. Vocês desculpem, eu acabei demorando para admitir vocês aqui, tá bom? Mas vamos lá. E aí a gente vai entrar na parte agora, que é a parte legal do negócio, que é ver a ferramenta funcionar. E, literalmente, você começar a tirar os resultados dela, que é os insights que os seus clientes teve, né? Quem quer começar? Eu vou abrir um aqui. Ó, quando você entrar no Smart Look, depois que você criou já o seu projeto, ele vai aparecer aqui. Ele vai criar as partes de eventos, isso aqui é automático, ele vai começar já a pegar os dados do seu site e começar a trazer para cá, tá? Uma das coisas legais, que é o Heatmaps, que é o mapa de calor, que é o que a gente vai falar hoje, né? E eu vou falar também dessas gravações, não vou entrar num detalhe de eventos, tá? E seria legal depois a gente entrar em detalhes de funil, mas isso aqui também, para funcionar direitinho, tinha que ter colocado o evento para rodar. Vou começar com Favela. Tá aí, Favela. Tem mais gente aqui para admitir. Isaac, tá entrando aí, Isaac. Tá bom.
Quando a gente acessa Me dá isso. e vê o mapa de calor, Agora tira tudo. aqui em cima, ele tem duas configurações. Deixa eu só ver aqui quem está vazando o áudio. Aqui em cima ele tem configurações. Nesse que é a tela maior, ele está falando das pessoas que acessaram usando o desktop, tá? E aqui as pessoas que usaram ou fechar aqui. Está vazando aqui. Melhorou? Acho que foi. Não, tranquilo. E aqui é o nosso caso que a gente vai pensar mais no mobile, tá? Eu não vou falar muito do desktop, até porque claramente vocês vão perceber, e isso não sou eu que vou te falar, vai ser o próprio Google Analytics. Praticamente 100% de tudo que a gente vê, praticamente vem do mobile. 99% vem do mobile, tá? É muito raro a gente, hoje em dia, a gente falar de desktop. Praticamente você deixa o desktop de lado, né? E aí o ideal é você não precisar se preocupar com ele agora, nesse momento. Então, mesmo a gente... Depois eu pego aqui certinho. Mesmo a gente pensando aqui, a gente não teria dados suficientes para rodar. O ideal disso seria a gente ter tido mais dados para a gente organizar, mas só para vocês entenderem, né? Então, de cliques, por exemplo. Daqui alguns insights legais para a gente pensar. Por exemplo, o Favela, ele coloca no mobile dele, bem de cara, uma parte de pontuação. Tá? Fica melhor se eu aumentar assim para vocês? Vamos lá. Quando você coloca aqui a questão de pontuação, isso está chamando bastante a atenção dos clientes dele. Mas essa é uma área do site que não é clicável. Tá? Então, por mais que ele está chamando a atenção, que assim, peça já agora e pontue no nosso programa de fidelidade, muitas pessoas estão tendo a noção, achando que tem que clicar aqui para ir para o programa de fidelidade. Então, nesse caso, seria legal ele só comentar e tentar fazer uma chamada de ação para a fidelidade aqui embaixo. Tá? Então, nesse momento, a gente começa a perceber que esse clique aqui não está sendo efetivo para ele. Então, você teria que pensar um pouco mais em como trazer para que esse clique seja mais efetivo, tá? Buscar em alguns detalhes. Eu colocaria, de repente, uma seta aqui para baixo, tentando indicar a questão de programa de fidelidade. Isso ia ajudar mais de uma forma. Deixa eu ver aqui quem está... Usando o áudio, Raíssa. Eu acabei de pegar aqui. Tem mais alguém que está vazando? Beleza. A questão... Quando a gente começa a analisar o site de pedidos dele, e isso vocês vão perceber que vai se repetir, vocês começam a perceber que aonde tem foto, geralmente é onde tem mais clique. Então, por isso que a gente sempre fala para vocês, o cardápio digital, hoje em dia, ele não pode ser um cardápio sem foto. Literalmente, a foto, ela chama muito mais atenção do que o próprio texto, né? Lógico que quando a gente falou de texto para vocês, a gente comentou sobre texto persuasivo, né, com alguma cópia. E a gente vai começar a perceber uma outra coisa que o Favela faz bem aqui, é que ele tem dentro das coisas o mais pedido. E por incrível que pareça, aonde tem a tarja de vermelho mais pedido, tem sempre tem mais clique, tá? Então, comparado aqui com os outros, pode ver que esse aqui foi clicado, esses outros aqui não foi clicado.
E se a gente começar a pontuar um pouco mais, andando no site dele, ali para baixo ele vai ter mais um, o Smash. Cara, de cara aqui, o Smash, ele chama bem atenção no caso dele. Então, eu colocaria esse Smash do bem aqui, o Smash bem, eu colocaria para cima. Se é um hambúrguer que está chamando a atenção, que a pessoa vem até aqui embaixo e para clicar, põe ele para cima, fica mais fácil. Provavelmente ele ia vender mais esse tipo de produtos se ele tivesse organizado isso e colocado isso mais para cima, tá? A importância do seu cardápio, principalmente quando você começar a pensar em organizar ele, você vai perceber que os produtos geralmente que estão mais em cima, eles são os que mais vendem. Então, por isso que você tem que pensar isso como se fosse uma prateleira. Pensa nos produtos que para você ele vai trazer mais resultado, naqueles produtos, aqueles combos para você. Cara, combo tem que estar lá em cima, depois da promoção. Faz a promoção, combo, e aí depois você começa a trabalhar o seu cardápio. Né? O Smash, novamente, você começa a perceber que a tendência do Smash é ser clicado mais. Então, nesse momento, ó, se comparar um hambúrguer normal, apesar de esse ser Smash, mas esse daqui, quando ele vê a parte do queijo derretido, ele é mais clicável. E outro comportamento que se repete, de novo, ele tem uma tarja do mais pedido, e ele literalmente é mais clicado do que os outros, tá? Então, você pode trabalhar com isso, e isso te ajudar ao longo do tempo, principalmente para você, quando você quer fazer a venda de um produto melhor, você trabalhar com isso, tá? Vou falar aqui do Leandro. O Leandro tem uma particularidade que é o sistema, quando foi fazer com ele, ele abre sempre com isso. Então, ele tem uma tela de splash, ele está sempre abrindo para todo mundo, então todo mundo tem que clicar no X aqui para ver. Isso é legal quando você quer apresentar o combo, né? Então, por isso que você vê essa concentração aqui. E aí, quando você começa a trabalhar com o Leandro, cadê o meu... Você vai perceber, por exemplo, que no caso dele, os clientes gostam mais de combo. Então, quando o cliente vê o combo, ele clica e ele acredita que esse combo aqui ele vai trazer, vai abrir algum menu. Isso aqui para a gente ainda não conseguiu mapear de uma forma melhor. E nesse caso, por exemplo, ele percebe, por exemplo, que o combo de 2, apesar de estar indisponível, se você comparar com o de 6 aqui, o de 3 ele está sendo mais clicável. Então, provavelmente, esse aqui é um combo que para ele vai vender melhor do que o próprio de 6. Isso a gente precisaria de mais dados para a gente realmente acompanhar isso. E aqui eu faria mais testes de imagem, tá? Essa imagem, para mim, ela ficou um pouco perdida, ela está um pouco confusa. Mas eu faria mais testes de imagem, provavelmente com imagens diferentes, você ia conseguir chamar mais atenção. Quando você, por exemplo, a parte de pizza, a pizza pequena dele chama muita atenção do cliente. Então, isso é uma coisa que você tem que analisar. Aqui, essa parte, eu não soube te dizer se realmente é a questão de se essa é a pizza que mais vende. Aparentemente, parece ser, né? Perto do pizza pequena. Mas aqui ele parece ser a pizza que realmente mais vende nesse momento, né? Precisaria a gente ter uma ideia de como que ele está fazendo as vendas e de como está sendo organizado isso para a gente ver. Ele começou a trabalhar agora com o hambúrguer, então o hambúrguer dele não está ainda saindo, né, de uma maneira bem legal. Então ele está começando a trabalhar com isso. E aí, a partir disso, a gente começa a ter a parte de refrigerantes, as coisas que para baixo praticamente não são clicados. Por isso que a gente fala tanto de quando você vai fazer, por exemplo, se você tem refrigerante, água, refrigerante 2 litros, cara, coloque isso no combo e coloque isso no adicional. Claramente, muito raro as pessoas chegar aqui até o final. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês daqui a pouco, que vocês vão se espantar
quanto a isso. Mas antes disso, eu vou aqui para o da Daisy. O da Daisy é um caso bem interessante. Assim. Claramente, na primeira dobra do site, as pessoas de cara já procuram o combo. Tá vendo aqui, Daisy? Então, as pessoas elas entram no seu site, ela raramente vai no dog, um pouco ela vai na pesquisa, mas de cara ela vai no combo. Então, o que eu tenho de insight para te dar? Eu aplicaria mais a questão de você buscar mais os combos. Então, provavelmente eu colocaria uma promoção aqui na parte de cima, mas eu ia subir mais os meus combos, tá? Exatamente para tentar facilitar essa questão do seu cliente. Isso seria legal para você começar a perceber que os seus clientes, com o tempo, eles iam trazer mais. Pode ser que isso. Eu sei que hoje você já vende bem, mas eu acho que é legal você começar a pensar, principalmente, em mapear. Esse, de cara, não sei se é o que você mais vende, mas me parece ser um dos produtos que você mais vende, talvez. E aqui a gente vê claramente uma mudança não só de apresentar o produto, né? Esse é um dog especial, esse é um dog estupendo, esse é um dog que tem 2 salsichas, esse é um dog delicioso com 2 salsichas, ketchup, mostarda. Você viu que só a forma de você comunicar aqui de um para o outro já chamou mais atenção? Pode ser que isso seja o que está sendo, você colocando esses dois, você acaba fazendo um teste AB aqui, mas de cara, esse seu produto, ele parece, para mim, para eu ver, parece ser um produto campeão, tá? Não tenho certeza se você puder até abrir aí e nos falar se realmente é um produto que vende bem para você, seria legal. É isso mesmo. Esse é o dog que mais sai, o estupendo. E todos os pedidos, é muito difícil ter um pedido que não tenha esse dog. E os combos, a gente não vende muito combo. Pô, que engraçado, né? Mas você vê que aqui, ó, que eles buscam muito a questão do combo. Talvez seja para ter valores, né, para ver se acaba saindo mais em conta ou não. Mas como eu não tenho o combo, eu não tenho com dog estupendo, só tenho com uma unidade do combo estupendo. Talvez por isso que não saia mais. Se eu tivesse feito um combo com 4 dog estupendo, talvez saísse mais. Pode ser. Então é um teste que vale a pena você fazer, tá? E eu faria esse teste. Eu colocaria, de repente, faria o teste de ordenando o seu produto mais para cima. Eu vou só mutar, que eu acho que não sei se vou te mutar aqui, mas a hora que você pode abrir de novo, tá? É só para a hora que eu falar, ele parece estar vazando o áudio. Então, eu colocaria isso e que, de repente, ordenaria, colocaria ele mais para cima, para a gente fazer o teste, ver se realmente a gente faria, sim, um combo com ele, seria legal, de repente, para você verificar. Agora, uma coisa que é bem interessante você ver dos seus produtos, pode falar, Dani. Mas, vamos supor, ele é um dog que mais sai, todos os clientes vão querer ele. E compensa eu fazer um combo? Porque eu não vou ter tanto lucro nele, né? Então, compensa se você realmente colocar, por exemplo, o que você pode fazer do combo, você pode colocar ele junto com o combo, não ser só ele. Você não precisa baixar tanto o valor dele, tá? Você pode colocar ele, de repente, contra um refrigerante de 2 litros. Você pega e faz um pacote família. E aí você, na verdade, vai lucrar mais em cima do refrigerante, entendeu? Então, no fim das contas, você tem que mapear isso, fazer a precificação e ver se para você vale a pena você fazer isso, né? Ele já é um produto seu que você vende bem. Então, seria legal você trazer ele como carro-chefe para você. Se fosse assim, por exemplo, se a gente pensasse desse jeito, o McDonald's nunca ia vender o Big Mac, né? Em combo. E ele vende em combo. Porque ele coloca outras coisas junto com ele que vai fazer o ticket médio dele aumentar. Não necessariamente ele abaixa tanto o valor do ticket médio. Vou liberar você já, Matão. Você pode abrir o seu. Desculpa, eu fechei sem querer. Pode falar, mano. Beleza. Tá legal?
Ah, sim, pode falar. Tá. Eu tinha uma franquia da Ortobon alguns anos atrás, e nas técnicas de venda de varejo que a gente tinha lá, a gente colocava o anúncio da promoção na frente da loja, mas a gente colocava o produto no fundo da loja. Por quê? A gente trazia o cliente para passear dentro da loja para ele chegar no produto que estava em promoção. E nem sempre era o produto com o menor valor agregado. Então a gente tinha colchões lá muito caros e tinha um colchão mais baratinho lá no fundo da loja. Essa métrica, ela serve também no caso do site aí, no caso da Days, por exemplo, que nem você comentou, trazer o combo mais para cima para o cliente chegar primeiro e já ver de cara o combo, ou como é um exemplo estupendo, é um produto que ela vende bem, que já é conhecido, ela joga um pouquinho mais para baixo para as pessoas passarem pelos outros produtos e ver os outros produtos que ela tem também no cardápio. Onde que se encaixa isso, se é viável para a gente ou não? Cara, é muito viável. Isso é bem interessante que você coloca. Só que, assim, a gente tem que pensar em dois tipos de situações. Quando a gente tem um carro-chefe, que as pessoas já procuram isso em você de uma maneira que você sabe que isso é o seu produto, que é o carro-chefe de tudo, você pode colocar ele ali no site, ali um pouco mais para baixo. Mas vale a pena você fazer o teste para ver se isso amplifica a sua margem de lucro ou que se as pessoas correm mais atrás. A diferença de quando você está no varejo, você pega na mão de uma pessoa e leva até lá, você vai conversando com essa pessoa e leva até o fundo da loja. Beleza, ótimo. Só que no site não vai ter ninguém pegando na mão da pessoa. Então, às vezes, você perde venda porque você deixou esse produto muito lá embaixo. E a pessoa entrou no seu site e ela não chegou lá no seu. Se é uma pessoa, por exemplo, que ela nunca viu, ela não conhece, ou, por exemplo, a Daisy, ela não tem nenhum mais pedido aqui. Se ela tivesse uma tarja de mais pedido aqui no Dog Estupendo, cara, eu te garanto que ela ia ter quase o dobro desse pedido. Porque já é um produto que as pessoas buscam. Então, se ela tivesse uma tarja que a pessoa fosse e olhasse isso aqui para cá, só que uma tarja, muitas outras pessoas que entram e não conhecem ou que alguém indicou, ela ia chegar, de repente ela lembra, poxa, o que foi mesmo que o fulano me indicou? Mas só de ter o mais vendido, deve ter sido isso. Aí ela ia vender mais, entendeu? Então, essas são características que você tem que testar ao longo do tempo. Não é uma ciência exata, eu colocaria isso aqui em ordem de uma forma e testaria durante um período para ver como que seria. E eu vou trazer um dado aqui para vocês, acho que até, deixa eu só terminar de fazer isso aqui, Matheus, daí você já vai entender o porquê que eu colocaria ele um pouquinho mais para cima, ou porque eu trazia também um combo mais para cá. Então, aqui, Daisy, só um toque, aqui provavelmente a família aqui mais Guaraná, ela está sem nenhum espaço. Quando não tem espaço, o nosso site ele quebra, tá? Então, se você der um espaço aqui, isso aqui vai voltar e ficar do mesmo tamanho das outras. É só uma coisinha chata aqui, mas acho que vale a pena depois você fazer isso. Tá bom? Mesma coisa isso aqui. Depois você dá uma olhada. Qualquer coisa você chama lá o suporte que o pessoal faz. E assim, claramente no dela, você percebe que as pessoas praticamente só clicam na foto, tá? Só clicam na foto. Uma das coisas que a gente vê bastante isso acontecer, e é um dos motivos que as fotos é do lado direito, tá? Então, por isso que as pessoas... Por que nosso site não é a foto do lado esquerdo? Exatamente por causa disso. Porque as pessoas, geralmente, elas tendem a clicar mais com o dedão direito, né? Porque é o que você está mais acostumado. E aí ela come com os olhos e ela clicando na foto, ela acaba indo melhor. Uma coisa legal aqui, eu vou fazer no da Daisy aqui primeiro, só para vocês entenderem, e eu acho que vai ficar bem claro isso que o Luiz colocou. Eu vou ver a questão de scroll. O que é o scroll? Esse agora é um mapeamento que eu vou fazer com vocês. Dentro do site dela, todo mundo que entrou, ele fica nessa primeira borda. 100% dos visitantes estão aqui. Quando você começa a descer, você vai perceber que, ó, a gente nem desceu muito o site. Ó, desci, essa é a primeira borda. Segunda borda. Tá vendo que 88% chegou até aqui. 81% chega até aqui.
Você descia um pouquinho mais, 35% dos visitantes chegam até aqui. 34%. Então, vocês começam a perceber que se eu começar a colocar o meu produto campeão muito para baixo, eu posso perder venda. Porque as pessoas elas não vão até o final do seu cardápio. Raramente elas chegam no final do cardápio. Então, aqui, ó, 28%, 30% dos visitantes dela estão chegando no combo. Então, as pessoas nem vê praticamente que ela tem combo. Então, a cada 100 visitas, só 30 chegam aqui. E aí você começa a analisar mais para baixo, mas, cara, chega aqui, ó, 22%, 22%. Daqui para baixo, praticamente acabou o site. 20%. Aqui no final, ó, 15%. Quando você chega na bebida, ó, 13%. Lanche, esses lanches aqui provavelmente são os lanches que ela menos vende. Estou só chutando, tá? Mas olhando aqui é o que eu imaginaria que é o que acontece, tá? Sobremesa, 7%. E bebida, cara. Aqui, bebida, 6%. No último aqui, vamos supor, o Guaraná 600 litros, 5%. Então, assim, como que você faria para ampliar o seu ticket médio com esses produtos que estão no final do site? Você precisa colocar eles como adicionais lá nos seus produtos. Então, você tem que colocar ele lá e tentar aumentar o seu ticket médio exatamente com isso, tá? Então, quando você coloca isso, começa a verificar esse tipo de ferramenta, esse tipo de situação, são situações que você talvez não tinha parado para pensar. E aí, essa faz totalmente a diferença. Ó, 3% do site dela vê o horário de atendimento dela. Tá? Então, lógico que isso aqui a gente fez em uma amostragem pouca, tá? Não foi uma amostragem grande, né? E a partir disso a gente começa a analisar outras situações. E isso se repete em todos os lugares. Vamos ver o favela só para vocês terem uma ideia aqui da questão do favela. Vai ser a mesma coisa, ó. 100%, 93%, promoções. O dele está mais em cima. Praticamente 70% das promoções exclusivas do site. Combo individual, 50%. Aqui embaixo, 43%, 42%. Daqui para baixo, praticamente começa a diminuir bem, assim, ó, 35%. Os smashes, aquele smash, por exemplo, eu teria dado um destaque para os mais pedidos lá em cima, nem que fosse para criar uma categoria, tá? 31%, ele chega aqui no Favela Sem Miséria. Apesar que o Favela Sem Miséria, conversando com o Favela, eu sei que é um dos lanches que ele vende bem também, por isso está ali com mais pedido, tá? E aí, daqui para baixo, 15%, 10%. Então, praticamente, aí os refrigerantes, mesma coisa. Por isso que a gente precisa colocar lá nos adicionais. Isso aqui vai se repetir também. Então, você começa a perceber que praticamente o cliente, quando ele entra no seu site, ó, vou chutar aqui, ó, 2 dobras praticamente. Ó, 38%, 40%. Então, percebe que isso aqui acaba sendo... Eu coloquei 3 pessoas aqui e as 3 praticamente repetiu. É um comportamento que é praticamente igual de todos. Então, isso você tem que começar a analisar e perceber, tá? Até aqui. Legal? Entenderam? Tem alguma dúvida? Deise, tem alguma coisa para falar? O Galeto aqui pediu para falar. Tenho. No meu caso, eu acho que, por exemplo, muitos clientes, a maioria eles já são clientes antigos. Então, eu acredito que os novos, que eles olham o cardápio completo. Mas os outros não, eles já vão direto lá no Estupendo. Tem a carne louca aí, que ela não está muito vista, mas é um dos que também sai bastante, que é carne louca. Então, de repente, isso deles clicarem é porque o cliente já sabe, né? Vamos supor, Sim. vai de 100 pedidos, 90 clientes que está acostumado a comprar, já vai direto lá naquele também. Perfeito. Pode ser isso? Pode. Eu acho que é legal você fazer isso e pensar bem isso também. É legal porque, assim, é fácil você fazer essas organizações, esse teste
de coisa que talvez você nunca tinha parado para pensar em fazer esse teste, mas com a ferramenta simples, cara, a gente consegue já analisar e aí você começa já a pensar. Do mapa de calor, era praticamente isso que eu ia falar para vocês, mas eu quero passar uma outra parte que eu acho que é bem legal de fazer, que é dessa questão do site, até para você acompanhar. Até aqui, o Galeto tinha levantado a mão. Pode se desmutar, Galeto. Se você quiser falar, pode falar. Oi, oi. Oi? Eu só queria, então, no caso aí que você estava explicando, um cardápio muito extenso, muito grande, é desvantagem, né? É Você tem que, desvantagem. você tem que resumir o máximo possível no cardápio online para que seja direto e objetivo. Sim, sim. Na verdade, a gente fala muito de cardápio grande, porque ele praticamente ele não é tão efetivo. O que você pode fazer, vamos supor, eu tenho 50 tipos de pizza. Se você colocar todas as pizzas ali, isso não vai ser tão efetivo. Talvez valha a pena você criar categorias de pizzas variadas ou de situações para que a pessoa faça o primeiro clique. E aí sim, você vai analisar a segunda parte do site de pedidos, tá? Aqui eu estou analisando só a primeira parte, né? Que seria literalmente só ali a primeira parte do conteúdo. Quando a gente clica, tem a outra análise para ser feita. E aí, com o tempo, você vai verificando isso e vai ajustando, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser levantar a mão, pode falar aí. Beleza. Vamos lá. De tudo isso aqui, o que eu acho legal também, lógico, o mapa de calor é excelente, eu acho que é interessante, mas uma das coisas que eu acho que é bem, bem interessante é a gente ver como se diz, as gravações, tá? Por exemplo, esse cliente aqui, ó, inclusive ele acabou de fazer aqui, ó, vamos ver com quem, provavelmente foi a Daisy. Esse cliente, ele realizou todo esse trajeto antes de finalizar a compra contigo, tá? E aí, que é legal de você ver nessa ferramenta é que você consegue analisar todos os links que ele entrou, por exemplo, ele acessou o Dog Júnior, entrou e pegou o pedido 13, 50, 40, aí isso aí é o código dela, adicionou o outro produto, aí de novo ele foi lá, olhou o carrinho, aí ele quis se cadastrar, foi lá, adicionou um outro produto, aí olhou de novo, depois olhou outro produto novamente, olhou outro produto para confirmar que é o mesmo produto que ele colocou, final 24 e final 24. Em algum momento ele colocou os dois e só no final ele finalizou o pedido. Agora, o que seria tudo isso aqui? Lógico que esses códigos são códigos do site dela interno, mas o legal é isso aqui. Eu estou colocando aqui em 5 vezes, mas eu vou diminuir aqui às vezes, só para vocês acompanharem. Então, você começa a perceber, ao longo do tempo, conforme você for ver, esse cara ele foi até o combo. Eu não sei se ele comprou o combo. Aí ele foi lá, olhou o hambúrguer, voltou para o carrinho, ele adicionou ali. Aí foi para o combo especial. Talvez ele tá sentindo que precisava de alguma descrição, alguma coisa. Isso tudo aqui, você com o tempo você vai analisando e você vai percebendo o que você pode fazer, né, para melhorar a conversão desse cliente. Aí ele olhou o carrinho, eu tenho um cheeseburger e eu tenho um combo. Voltou, colocou os dados, fez a questão do pagamento, decidiu a forma de pagamento que ele ia fazer e ainda continuou comprando, ó.
Confirmou os dados. Bom, vou adiantar um pouco só para a gente ver o que ele fez. Aí escolheu o tipo de entrega, se vai ser delivery ou se não, se vai ser entrega. E aí no final aqui você percebe que ele voltou lá no... Olha que legal. Você vê que aqui em cima ele usa o menu daqui de cima em algum momento também. Então o menu dele chama atenção para ele. Você viu que ó, lá no começo, esse cliente lá no começo, ele estava com um pedido de R$ 41 e ele finalizou o pedido com 29. Então, assim, a questão é, por que será que ele estava com 41 e finalizou com 29? Isso tudo, com o tempo, pode ser que você comece a perceber que mantém-se, isso acontece em outras vezes. Então, é questão de acompanhar, analisar, ver. É uma coisinha que, cara, demanda um certo tempo, sim. Não vou te falar que não demanda, mas você não precisa necessariamente fazer em todos, tá? Então, você vai acompanhando, o mapa de calor está aí para te agilizar em muito, né, em algumas situações, e principalmente com o tempo você vai analisando tudo isso. Beleza? Então é isto. Foi muito bravo hoje? Hoje não foi muito bravo, não, cara. Hoje foi mais tranquilo, não foi muito técnico para vocês. Falei. Quem quer falar do encontro de hoje? Você passou o doce de leite na boca das crianças, né? Cara, dá para tirar muitos insights disso, né? A gente fez aqui o básico, praticamente, mas a ideia do encontro é mostrar que mesmo o básico, se a gente fizer bem feito, vocês vão trazer insights violentos para o negócio de vocês. Então, a questão é... Pode falar, Dani. Eu vou começar a montar o meu, né, meu cardápio no site, e eu posso abrir, então, várias categorias. Por exemplo, eu tenho comida fitness e low carb, tenho um cardápio gourmet, são só 5 marmitas cada um, né? Tenho dois, um e o dois. Eu posso fazer... O cardápio de marmitaria, ele já é um cardápio mais extenso, tá? Isso não tem como a gente não... Mas, assim, quanto mais você conseguir trazer isso, encurtar, melhor. Por exemplo, você vai falar de muitas opções, tenta dar um destaque em algumas e outras você joga para combos, por exemplo, ou para outras situações, que daí ela vai te ajudar isso a trazer de uma forma. Era 15 refeições, eu consegui diminuir 5 e deixei 10. Então, só que eu dividi esses 10 em duas. Eu vou com cardápio fitness 1, 5, cardápio fitness 2, 5. Sendo que vai 10 para o cliente, mas que vai 2 de cada, entendeu? Mas eu consegui reduzir que o cardápio ficasse com 5, entendeu? Uhum. E daí eu vou fazer a fitness, a categoria fitness, a gourmet, e a low carb. E daí tem uma promoção de combo já pronta, entendeu? São 5 também que vai 10, entendeu? Mas são só 5 descrição só, entendeu? Para que não fique tão... Porque se eu colocar 10, meu Deus, vai dar 45 marmitas, muita coisa. É assim, o cardápio de marmitaria ele já é extenso por natureza, não tem problema. O que eu faria, tá? Se eu fosse você, se eu precisar, eu preciso colocar todos esses itens. Eu preciso. Tá, ótimo. Eu pegaria algumas categorias, faria o destaque disso em cima e colocaria as outras lá para baixo. Mas você sabe que provavelmente as lá de baixo eu não ia vender. Então, o que é mais fácil eu fazer para mim? Eu escondidinho eu faço super fácil, rápido aqui, e é melhor. Cara, eu ponho isso lá em cima. A tendência de se vender é muito melhor. Entendeu? Entendi. Então, assim, você, com a ideia aqui é mostrar para vocês algumas ferramentas que gerencialmente para vocês seja viável. Então, por exemplo, a Daisy lá já tem um dog estupendo. Cara, esse dog é um dog super fácil para fazer, tem uma margem de lucro para ela que é bom, que é um dog que é tranquilo. Põe esse dog mais lá para cima, faz alguns testes aqui. E aí ela vê. Eu coloquei os testes aqui, ele
sei lá, não saiu tanto quanto eu queria. Beleza, então desce ele um pouquinho mais, porque ele é um carro-chefe. Os clientes que conhecem ela, no caso, elas vão buscar esse cara até um pouco mais embaixo. Quem chegou no site dela pela primeira vez não vai buscar. Então, eu colocaria uma tarjinha ali exatamente para dar esse destaque para esse cara. Esse kit que vai na promoção do site, que eu vou dar 10% de desconto, eu analisei nos últimos 6 meses e foi o meu mais vendido. Tipo, eu tive, na última semana passada, retrasada, eu tive 6 pedidos dele, entendeu? Teve gente que levou de 2, eu coloquei um valor de, tipo, uma margem de lucro baixa aí, 99,99, 10 unidades. Foi o que mais vendeu na última semana que eu falei que eu ia fechar para arrumar o site, foi o que mais pediram, foram 6 unidades, assim, muito rápida, com 10 unidades cada, teve um que levou 2, entendeu? Já encomendou mais 2. Então ele eu vou colocar lá em cima e colocar 10% de desconto para quem, porque eu vou inaugurar na quinta, né? Para quem entrar pelo site vai comprar lá dentro com 10% de desconto, esse de 99, que é para conhecerem, entendeu? Então eu vou fazer isso. Aí sim. Geralmente Então, a gente coloca promoção melhor mais para cima. Tá bom? Tá bom. Wesley, só aproveitar aqui de novo. Pode falar. Essa questão do destaque que você está falando ali, por exemplo, no aplicativo, vou usar a minha loja como exemplo. Eu só tenho 11 itens no meu cardápio de hot dog, eu só trabalho com isso. Eu fiz um cardápio bem enxuto, pensando nisso, mas sem saber dessas informações. Que eu vi outra técnica que eles falam, a questão de cardápio enxuto, que dá mais resultado, enfim. Ô, Matão, só um minuto que para ajudar o meu microfone aqui parou. Peraí. Eu não estou te ouvindo, não. Só um minuto, que eu vou ter que trocar o... Fala aí. Tá ouvindo agora? Agora sim, pode falar. Tá, perfeito. Então, eu tenho meu cardápio, ele é enxuto, tenho só 11 opções no meu cardápio. Quando você entra no site, eu não tenho opção combo ainda, eu ainda não fiz os meus combos, até comentei uma vez com o Rafael, por não saber qual ainda o perfil do que o cliente gosta mais para poder fazer os combos. Mas quando eu for colocar, que nem agora, a partir da próxima semana, eu entro com os lanches de hambúrguer também, então eu vou ter que criar mais uma aba. Então eu vou ter a aba de hot dog, eu vou ter que ter a aba de hambúrguer, e eu vou ter, por exemplo, a aba com combo, que eu vou ter as batatas fritas, enfim. Então eu vou criar essas 3 abas ali em cima. Qual que é o estudo que vocês têm desse Analytics, de como que os clientes reagem nos nossos sites e como que faz para que aquilo seja destaque? Eu sei que vocês têm ali uma tarjinha preta, você já tem um layout do site para ficar bonito, visualmente agradável, mas tem como a gente utilizar alguma ferramenta para destacar mais essas 3 linhas e os clientes utilizarem essas 3 linhas ali em cima, ao invés de ter que ficar fazendo scroll no site? Então, nesse momento, ainda não. A gente vai fazer, vai colocar algumas outras coisas lá no site para a gente fazer, inclusive essa é a parte do destaque. O destaque que o Favela fez lá, ele fez na própria imagem, tá? Mas o que você pode fazer, por exemplo, aqui a gente já usou e alguns clientes eles ficaram bem interessantes, e isso chama, sim, a atenção, é de colocar alguns ícones na própria categoria. Então, por exemplo, você coloca um emoji de foguinho na categoria de combo, ou, por exemplo, os mais pedidos. Legal. Quando você coloca esses emojis, cara, ele fica muito bem destacado na parte de cima. E aí, só de você colocar, por exemplo, um foguinho em novidades, por exemplo, você pode colocar lá, criar uma categoria de novidades. Só de você colocar lá, você tende para que esse cliente clique mais nisso e pelo menos ele chegue até essa categoria para que você mostre para ele o que tem nessa categoria, tá? Então, isso tem... Eu nem sabia que dava para usar o emoji ali. Não, a gente usa emoji, a gente tem bastante... a gente até fez essa questão do emoji para vocês usarem e dar esse destaque. A única coisa ruim do emoji é que, dependendo da impressora que você usa, quando você imprime, ela sai com pontos de interrogação na categoria. Mas isso é o de menos. O site não muda nada, os clientes não tem diferença nenhuma. E para você, é só você fazer o teste para ver se a sua impressora consegue imprimir aquilo ou não, tá? Legal, vou testar e vou querer dar esse destaque aí. Valeu.
Então, Aí, hoje... parabéns pela aula, show. Pô, valeu, cara. Obrigadão mesmo. E é legal vocês fazerem, por exemplo, o que o Favela fez, ele fez aquela tarja de destaque na imagem. Hoje a gente tem indisponível, é só o indisponível, né, que é uma tarja que você só coloca de pause, ela passa a tarja automaticamente de indisponível. A gente já está trabalhando nisso na versão 12, tá? Então, a versão 12, já dando spoiler para vocês, vai ter alguns destaques, sim, mas por enquanto nesse não tem. Ô, meu jovem, Pode falar. eu de novo. Escute, Diga. a gente tem acesso a essa análise que você mostrou para a gente aí do calor, tem acesso? Tem? A gente tem acesso? Aí, essa análise vai ficar só para quem destacou para a gente e deixou a gente usar o site de vocês. Eu não vou deixar isso gravado, exatamente porque tem dados deles, tá? Mas, assim... Não, se eu quiser ver depois, posteriormente, daqui a alguns meses, o meu gráfico, eu tenho como ver? Na ferramenta, sim. Não, na ferramenta você consegue maquiar isso e deixar isso lá. Essa ferramenta que eu falei para vocês, ela deixa o histórico das últimas 1000 visitas, tá? Então, por exemplo, dando um bizu para você. Onde tem acesso a isso? Não entendi, repete de novo. Aonde que a gente tem acesso a essa ferramenta? Ela é gratuita, até 1000 visitas. Eu ponho o link para vocês lá no site do grupo. Ela chama Smart Look. É só você pegar e buscar lá pelo Google que você vai achar ela. Mas depois eu coloco lá no grupo, não tem problema. Aí eu posso até colocar aqui no site também. Smart Look, ela chama. Tá? Essa daqui em si, ela coloca. Mas se você procurar com mapa de calor, você vai achar alguns outros, tá? Não tem problema. Aí, assim, só dando um bizu nessa ferramenta, ela deixa os últimos 1000 visitas lá no seu gráfico. Se você quer um histórico muito grande, você não vai conseguir, ainda mais se você tiver muito acesso no seu site. O que você pode fazer é você colocando, a cada 1000 visitas, assim, você cria um novo projeto. E aí, meio que você vai analisando isso ao longo do período. O ideal é que se, não, eu quero analisar isso por um período muito longo, beleza. Pague a ferramenta, vai lá e use. Dá para você pagar por mês, dá para pagar por ano, essas coisas, tá? Que a gente vê, tá bom? Mas, assim, a princípio, com essas 1000 visitas, dá para você analisar bem, tranquilamente, ter bastante insights. Principalmente, assim, é uma ferramenta, você não precisa deixar ela aberta o tempo todo. Por exemplo, eu vou fazer uma semana, de promoção. Cara, vai lá e habilita a ferramenta durante esse período e analisa os gráficos disso. Porque, assim, é ilusão nossa deixar essa ferramenta aberta o tempo todo, porque nós, como empreendedores, a gente não vai conseguir analisar esses dados todos de um período que seja muito grande. Então, principalmente o mapa de calor, tá? O Google Analytics você consegue fazer um pouco melhor e olhar isso. Mas o mapa de calor, talvez, com um histórico muito grande, você não vai conseguir. Beleza? Mais alguém? Pode falar, Deise. Olha, eu gostei muito dessa aula, acho que foi muito produtiva, acho que, aproveitando, né, deveria ter mais aulas sobre isso, porque a gente está no sistema. Aí eu estou, acho que 1 ano, mais ou menos, se eu não me engano. Mas cada dia que a gente vê falar, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? E imagina, para quem está vindo agora, a Déia, né, que logo, logo está aí, outras pessoas que sempre falam, né, que vão querer. Então, seria bem interessante a gente ter mais esse tipo de aula, apesar que vocês também falaram que vai estar dividindo, né? O grupo vai fazer um... O que a gente percebeu, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Eu vou botar rapidinho só para falar. O que a gente percebeu é que várias pessoas estão pedindo para a gente, a gente queria falar mais da Levilo em si. Então, esse ano, provavelmente a semana que vem, a gente já deve criar um grupo só para clientes, tá? A parte gratuita aqui de vocês vai continuar. Então, isso a gente vai continuar, vai ter coisas só para vocês. Mas quando a gente tiver detalhes, não, vai falar só do sistema, a gente vai falar só no outro grupo, para não ficar influenciando quanto a isso, né? Porque a ideia aqui é ajudar vocês no geral. Lógico que, no fim das contas, a gente
quer sim vender o sistema, isso é óbvio, mas no fim das contas, a gente não está aqui, por incrível que pareça. Eu acho que assim, alguém aqui já viu a gente vender o sistema durante esse período? Então, assim, a gente acaba vendendo o sistema meio que paralelo. De tanto a gente falar, de tanto a gente mostrar as possibilidades, acaba vendendo. Então, essa é a intenção. Para a gente não ficar mapeando e pensando, poxa, vamos falar do sistema dentro do grupo, que às vezes as pessoas que estão lá dentro do grupo não querem falar do sistema, a gente respeita, não tem problema, a gente vai criar esse grupo só para cliente, e lá nesse grupo de cliente a gente vai falar sim. Então, lá nos grupos de cliente, a gente vai falar as novidades, quando vai acontecer, vai perguntar para vocês quais são as dificuldades que vocês estão tendo. Poxa, vamos trazer mais aulas sobre isso. Pô, a gente está faltando esse tipo de relatório no sistema, vamos colocar isso. E aí eu acho que isso vai ficar até mais próximo para vocês. Se você quiser desmutar, Deise, para terminar de falar, pode falar. Não, eu acho que as pessoas vão ficar com mais vontade de ter o sistema, né? Eu iria ficar. Bom. Mas parabéns, a aula. Obrigadão. Eu sou super a favor da aula voltada só para o sistema. A gente vai fazer. Na verdade, uma das coisas que a gente percebeu ao longo do tempo, por mais que a gente coloca o suporte lá, todos os dias tem um suporte, por mais que a gente dá os treinamentos, tem muita coisa que tem no sistema que às vezes as pessoas nem sabem que tem. Então, a gente já percebeu que, poxa, a gente podia sim botar isso e colocar o sistema, por mais que ele é simples, ele é bem robusto quanto a isso. Então, a gente consegue, eu acho que vai ser legal. E lógico que quando a gente for falar do sistema, dependendo da situação, a gente vai dar uma aula só desse sistema. Nada impede da gente mandar lá no grupo e falar, gente, quem quiser, vai lá. A gente não vai falar disso nesse grupo. Mas se você quiser participar da aula que a gente vai falar só do sistema, pode vir, vai ser bem-vindo. Então, essa é a questão. Tá bom? E aí, mais alguém? Ou a gente vai para a fotinha? Então, se não tiver mais ninguém, a gente vai para a fotinha de hoje. Aí, pô, gostei, hein? Hoje não tem muita gente dormindo, não, cara. Tá legal. Falou em foto, todo mundo abre um sorrisão. Vamos lá. Abrindo a câmera aí. Aí nessa foto de lei. Isso aí. Então, vamos lá? Até Sandra ajeitou com o penteado, hein, Sandra? 1, 2, 3. Boa! Valeu! Brigadão, espero que tenha conseguido passar um pouco do que a gente vê e por que a gente fala tanto para vocês da questão do cardápio, da sequência de cardápio. Não é questão de ser chato ou achismo, não. É literalmente ter uma ciência por trás que a gente, com poucos, assim... Eu poderia ter feito isso aqui com muito mais dados, porque a gente tem dados suficientes para fazer. Mas achei muito interessante pegar os dados de vocês e mostrar para vocês que o que a gente está pedindo, cara, aplica, que vai dar certo. Wajna, pode falar. Vou tirar uma dúvida. Tem algum curso específico que a gente possa procurar para comprar, para poder um pouco desse conhecimento, ou é muito abrangente, assim? Cara, não tem um curso específico. O que eu fui aprendendo ao longo do tempo foi literalmente fuçando e colocando a mão. Lógico que tem pessoas que a gente segue para fazer, né, para a gente acompanhar e ver. Agora, específico para isso não tem. Nem do tag do Mendes? Não entendi. Nem do tag? Ah, não. Se você procurar lá no Google, tem lá. O Google, até no YouTube, você procura Google Tag Manager, vai ver. Mas, cara, vai abrir um mundo, sabe? É um mundo de possibilidades que você pode fazer. Eu dei uma palhinha do mínimo ali. Mas, assim, dentro do Tag Manager, dá para você fazer, cara, etapa por etapa. Você poder usar aquela ferramenta e colocar, cara, eu quero que o Tag Manager só abre nessa aba, eu quero que ele abra só nisso, quero que ele abra só naquilo. Quer ver? Vou dar uma palhinha para vocês, bem rapidinho. Eu sei que, tipo, gente, acabou a aula, pode ficar tranquilo. Vou até desligar aqui.